Salve, salve, atinadas e atinados! Estamos aqui em mais um TinoCast. O TinoCast é o podcast dos bastidores da indústria criativa do sul do Brasil. É um parceiro do grupo DDD 53. E a gente grava aqui no Alma Studios. Alma e vida a ideias e criações. Hoje eu tô de host, então desculpem um pouco do nervosismo. Tô ocupando aqui a cadeira do meu amado Alan. Alan, amor, te amo. E tô aqui com uns convidados muito especiais. Mas antes, nós vamos dar aquelas orientações iniciais. Onde vocês nos encontram? YouTube, Spotify e Apple Podcast. Agradecer também os nossos apoiadores. Zó Cervejaria, Lacute Pizza e Vanguarda. Na Vanguarda a gente tem o cupom TINO. Qualquer compra pelo site, vocês ganham 10% de desconto. Hoje a gente está gravando excepcionalmente pela manhã. Então não teremos Zós, nem Lacute, né? Mas temos café, né? Temos um cafezinho do Café 35, que é do mesmo grupo das Zós. Nosso patrocinador, Agência em Comum, muito obrigada pela grande parceria. Cuca, amado, estamos sentindo a tua falta, mas aproveita aí. E aí eu vou imitar o Alan aqui e vou fazer uma pergunta para vocês. A Luísa tá um tempo fora. Mas imaginem, né, viver, trabalhar, passear, ter lazer, tudo num mesmo lugar. Esse lugar as pessoas se sentem bem, ele é aberto, ele te convida e ele te inspira. É um dos motivos que atrai tanto a indústria criativa aqui de Pelotas. Sabem que lugar é esse? Alguém chuta? A Luísa andou por lá já essa semana. É isso mesmo, Parque Una. Parque Una é uma extensão do escritório. Lá a gente faz reuniões nos cafés, sai com a equipe para arejar a cabeça, interage com centenas de pessoas, faz esportes, mora, né? Enfim, é um bairro para ser vivido agora. Muito obrigada ao Parque Una, o nosso patrocinador master. Aqui na tela, nós temos o QR Code com o nosso Instagram. Lá a gente tem recortes de todos os episódios, melhores momentos bem curtinhos para vocês entenderem qual é o tema de cada episódio, poderem ir para o YouTube e assistir completo. E eu quero fazer um convite também para vocês. Juro que é o último recado antes da gente começar de fato o papo. Vocês podem fazer parte, né, da nossa comunidade de atinados. Participação a partir de R$15. Vocês têm no link da bio do Instagram, seguindo esse QR Code aqui, o link do Apoia-se, tá? Então, Apoia-se é uma plataforma onde qualquer pessoa pode se tornar um atinado junto com a gente a partir de valores de R$15. Então, vamos lá. O nosso papo hoje, eu estou super empolgada. No geral, a gente vai falar sobre criatividade, mas eu acredito que a gente fale também um pouquinho sobre uma criatividade multitask. Vamos ver para onde esse papo vai. Empreender na indústria criativa tem suas peculiaridades? Quais os desafios enfrentados por mentes criativas no mercado? Mercados de diferentes tamanhos exigem soluções de diferentes dimensões? Como podemos mensurar o sucesso no ramo da estratégia criativa? Não é pouca coisa, né? E acho que o nosso papo vai ser bem legal. Nossa convidada de hoje é muito especial, Luísa Martini. A Luísa atua há mais de 20 anos na indústria da comunicação, tendo participação ativa em muitas das suas transformações, através de uma estratégia que evidencia o equilíbrio entre a visão empreendedora, liderança estratégica e criatividade cultural. Como fundadora da Flag CX, se eu falar alguma coisa errada, tu me corrige, desenvolveu um dos principais grupos de publicidade do país, fundando a área da cultura e negociando algumas dos maiores deals do mercado, como Cubo CC e Interpublic e Soco, é isso? Ai, tá difícil, muita coisa, hein? Há quase 5 anos na Óbvios, plataforma de conteúdo para o público feminino, que atinge milhões de pessoas através de seus canais digitais e eventos. Ela é sócia e CEO, criando estratégias inovadoras que geram conversas relevantes entre marcas e uma audiência altamente engajada. Luísa, um prazer te ter aqui. Prazer estar aqui, muito feliz de estar aqui. Vamos ter frase? Dali Pelotas. Ai, arrasou. Arroba Luiz_Martini. Hoje estou sem os meus amados co-hosts, mas tenho um convidado mega especial,
o primeiro atinado a estar repetindo a presença aqui no nosso TinoCast. Então, hoje nós temos Franco Xavier. O Franco hoje veio como co-host para me ajudar nesta conversa incrível com essa mulher sensacional. Franco é empreendedor criativo e dinâmico, com trajetória em cultura e entretenimento em Pelotas. Começou como DJ aos 15 anos, foi para a comunicação, onde fundou as empresas Yes Propaganda e Triplo. É movido por inquietude e inovação e também membro fundador da banda Autocine. Olha aí, já mais uma pro currículo. Então, a frase agora? A frase é alegria de estar vivo, assim. Eu sou pai há pouco tempo, então a alegria de viver é o que está me movendo hoje em dia. Siga @triplo.rs no Instagram, a gente se vê lá. A minha frase, então, se for possível, eu faço. Se for impossível, me dê mais 5 minutos. @FláviaXBarros. Vou pedir, então, Luísa, que tu te apresente um pouquinho, né? Conte de uma forma breve, assim, essa tua longa trajetória como uma empreendedora criativa. Só pra gente dar um panorama geral aqui pros nossos convidados desse teu lugar de fala. Tá bom. Eu sou de Pelotas. Eu me formei em publicidade e propaganda aqui na Católica. Eu fui aluna da Flávia. E eu comecei a trabalhar aqui com audiovisual. Franco foi um dos meus primeiros clientes. Eu tinha aí entre 18 e 22 anos. E, enfim, eu tenho muito orgulho dessa trajetória. E ontem eu tava em casa também, na casa dos meus pais, revirando um pouco as memórias e tudo mais. E eu achei eu achei 2 cursos que foram super importantes no meu início de carreira. Porque eu comecei a minha carreira na escola técnica, na verdade, no antigo Cefet. Foi quando eu comecei a trabalhar, e depois na Católica. Então, Pelotas é muito importante pra mim, assim, e esse início também foi muito... foi onde eu percebi que eu era muito apaixonada por criatividade, e foi onde eu decidi o que eu queria fazer. Então, depois de me formar, eu fui para Porto Alegre, trabalhei no audiovisual por 2 anos, depois fui para São Paulo, onde eu já fui trabalhar na Cubo, também na parte de audiovisual, começando a trabalhar com internet. Em 2010, mais ou menos, a gente teve essa compra da Interpublic, que foi um grupo internacional que comprou parte da Cubo. E quando a empresa realmente cresceu, e eu comecei a trabalhar muito na área de projetos. Então, eu passei de uma executora de audiovisual mesmo, né, e criativa de audiovisual, para uma gestora de projetos em todas as áreas que a gente trabalhava na agência. E eu fiz ali praticamente entrega de todos os formatos que tu possa imaginar de publicidade. Foi uma grande escola, e também onde eu aprendi muito de produção executiva. Então, muito trabalhar escopo, orçamento, enfim, como realizar as coisas que a gente criava naquele momento. Em 2012, mais ou menos, a gente fundou a Flag, fazendo uma fragmentação da Cubo. No início, eu acho que foram em torno de 10 empresas, mais ou menos. Depois a gente começou a fazer aquisições de novas empresas. Até 2023, 2024, mais ou menos. Então, a gente tinha também a área de consultoria, inovação, publicidade, audiovisual, cultura. Ali teve um trabalho muito forte de cultura que eu fiz, e posicionamento, construção de marca também. E aí, teve essa última aquisição ano passado da Accenture, que fez essa aquisição da Soco. Foi quando eu fiz a minha saída também da Flag. E mantive a Óbvios, que também já era um trabalho de muito tempo. E agora tô, enfim, super focada na Óbvios, nesse papel de CEO, onde eu olho, enfim, para todas as áreas ali da empresa. E me especializei nessa área de conteúdo também. Mais ou menos isso. Viu? Fui bem sucinta, né? Essa longa trajetória. Highlights. A Óbvios começou sendo uma cliente da agência, certo? Não? Começou sendo uma empresa acelerada. Então, quando a gente fez essa abertura para trazer novas empresas
para dentro da Flag, fazer essas aquisições. Uma dessas empresas foi a Óbvios em 2017. E aí a empresa entrava, era uma empresa pequena do Rio de Janeiro, e a gente fazia uma aceleração, que eu fiz pessoalmente essa aceleração, foi 1 ano de aceleração, e é muito interessante porque a gente desenhou um planejamento estratégico de 5 anos, e a gente acabou, de fato, colocando tudo em prática. Obviamente que não naturalmente, né? Com muito trabalho ali, muita estratégia. Mas o que a gente desenhou em 2017 fez muito sentido no desenvolvimento da empresa. Então, hoje a gente está, de fato, no final do planejamento que a gente... Aliás, já passamos do final, mas a gente chegou onde a gente tinha desenhado que a gente chegaria. E nesse trajeto, Luísa, vocês tinham uma meta, né? Criaram estratégias e foram desenvolvendo. Nesse percurso, coisas que deram certo, não deram certo, ou tudo saiu conforme o planejado? Porque eu acho que isso é uma coisa interessante, porque, né, às vezes as pessoas olham de fora e ou acham que as empresas não têm domínio nenhum, que elas têm sorte, né? Ai, que sorte! Ela chegou desse tamanho. Super. Né? E eu já ouvi uma Com frase que podia ter certeza. sido, né? Nossa, assim, quando a sorte bateu na porta, eu estava trabalhando. Exatamente, Então, exatamente. acho que às vezes essa questão estratégica, ela não é visível. Né? E às vezes ela não é tão, até eu acho que acreditável para algumas pessoas. Com certeza. E ao mesmo tempo, acho que coisas surgem, né? Coisas que a gente acha que vão acontecer, não acontecem exatamente. Com e outras certeza. vão sendo muito melhores do que a gente esperava. O que tu pontuaria, assim, nessa... Eu acho que é totalmente isso que tu falou, assim. E eu tô na Óbvios há 5 anos, mais de... operacionalmente há 5 anos. Ela tá na Flag há mais tempo, né? Entrou pra Flag há mais tempo. Mas a empresa já tem 10 anos. Inclusive, a gente tá comemorando esse ano, óbvio, os 10 anos. A gente vai fazer um super evento. Então, assim, foram 10 anos, né? E a gente... e muitas dessas conversas, elas começaram a acontecer nos últimos anos, onde alguns formatos que a gente já trabalhava começaram a aparecer mais e começaram a ganhar mais audiência. E muitas vezes vem essa conversa, nossa, não conhecia vocês, nossa, que sorte, né, que vocês são super grandes, todo mundo conhece, tipo assim, que gente... sorte que vocês são uma referência. Essa frase é boa. É uma empresa que existe há 10 anos, né, então é muito trabalho e muita estratégia, muito teste, né, então assim, eu gosto de achar que são mais erros do que acertos, na verdade, sabe? Porque a gente tá ali todos os dias do ano errando, e é assim que a gente corrige os caminhos, e é assim que a gente acerta. E eu acho que essa frase que tu falou, né, é uma frase um pouco clichê, assim, mas de fato a gente teve, não chamaria de sorte, mas eu chamaria de movimentos de mercado. Então, tiveram muitos movimentos de mercado que potencializaram o que a gente já estava fazendo. Então, não é que a gente criou um formato para surfar uma onda. A gente já estava fazendo aquilo. Então, a gente conseguiu, de certa forma, antecipar. E às vezes parece que a gente, né? Nossa, vocês são visionárias, conseguiram antecipar. Sim, um pouco. Eu acho por a gente estar muito no pulso do que está acontecendo, muito atento e fazendo essas leituras, mas também muito por a gente acreditar em formatos que não estavam na onda do momento e que faziam muito sentido pra gente trabalhar as pautas que a gente estava trabalhando e a gente desenvolver a Óbvios como uma plataforma do jeito que a gente acreditava, sabe? Então, assim, a gente já testou muita coisa. Tem muitas coisas que, assim, nem saíram do papel. Tem coisas que a gente chegou a produzir, fazer material. O material tá pronto e a gente sentir, não é o momento, não faz sentido. E a gente gastou dinheiro e guardou o material, mas não fazia sentido. Tem coisas que a gente começou a fazer e a gente achou que não ia dar muito certo. Eu até falei aquele dia dos eventos, nosso primeiro evento.
a gente tava assim, nossa, será que vão vir 100 pessoas? Sabe, a gente tava louca de medo que não viesse ninguém. Aquela coisa de aniversário, quem faz festa de aniversário, sabe? Nossa, não vai vir ninguém. E foram já 500 pessoas com fila na porta, assim, antes do horário de abrir, sabe? Super cedo de manhã. Então tem isso também. E aí a gente viu que tinha uma energia e a gente começou a trabalhar mais naquilo, investir mais naquilo. E eu acho que todos os formatos, de algum jeito, eles demoraram para fazer sucesso, vamos dizer assim. Se a gente pode usar, né, uma palavra um pouco mais... uma palavra bem simplista, de uma forma, sabe? Mas é isso, a gente acreditou muito em formatos que não estavam na onda, e a gente escutou muito o nosso público, a nossa comunidade, para ver ali o que fazia sentido. Ouvindo a Luísa comentar em cima da tua pergunta, né? É muito trabalho. Muito trabalho. Teste, muito trabalho, né? E vocês estavam preparados quando essa onda chegou. Então vocês já tinham pego a prancha, já tinham tomado alguns caldos, já tinham voltado para a beira da praia, já tinham prendido o sofá. Foram de novo. E aí, no momento que ela chegou, por um movimento do mercado, também estavam preparados de alguma forma, porque tinha muito trabalho, muita dedicação, né? Tu tá falando de 10 anos. E tem muito isso, né? Às vezes as pessoas podem olhar, é claro que existem camadas, mas para a Luísa pode ser mais fácil, porque ela já vem de uma estruturação de mídia gigantesca e não teve problema. Não. Acabando de dizer que tem muito problema, muita angústia. E quem faz esse trabalho, né? Quem trabalha com isso sabe do que realmente se passa para a pessoa. Tem um outro clichê que é a pessoa me vê no palco, mas não vê o meu bastidor, né? Então, quando tá ali quem vê flash não vê corre, né? Tem várias frases com relação a isso, né? Mas eu concordo muito com isso. É muito trabalho. É muito trabalho, né? De alguma forma, eu trabalhei já com eventos também, e eventos é uma coisa muito arriscada, deixa a gente sempre com um friozinho na barriga. O trabalho no dia a dia também, seja em consultoria, seja numa agência, seja numa produtora, vocês também estavam passando por uma mudança de tecnologias, de comportamento de 10 anos para cá, né? Teve uma mudança de comportamento da sociedade muito grande. Mas eu acho isso assim, as pessoas... que queiram realizar, é muito trabalho. Baixa a cabeça, trabalha e não desiste, né, Flávio? E eu acho que tem muito uma coisa assim também. Acho que a gente tem sempre uma crença, né, muito forte, assim, naquilo que a gente quer que aconteça. Mas também acho que tem muitos discursos que eles vão se tornando tóxicos, né? Que a gente no início acha lindo e daqui a pouco a gente pensa assim, não, isso aqui não era tão lindo quanto parecia. Com certeza. Né? Então, não interessa o que aconteça contigo, segue, né? Depende, né? Acho que não dá pra gente simplificar nenhum discurso desses. Com porque certeza. segue numa coisa que realmente faz sentido, né? Existe um mercado que absorva isso. Então tem sempre muitas coisas pra gente se questionar dentro de todas essas questões, né? Então, poxa, até a positividade pode ser tóxica. Então, Com se a gente for pensar nesse sentido, né? Sempre, eu acho que é muito mais uma consciência daquilo que a gente faz, né? Do que um simples discurso. Com certeza. Inclusive, a gente estava falando de um caso aqui que o Franco me perguntou sobre um tipo de mercado e um tipo de produto, e eu falei... né, assim, o meu conselho seria não fazer. Conta pra nós por aí, causa então. disso, porque já não é um produto que tem diferencial no mercado, porque é um produto que precisa de um mercado, de um volume e de um investimento financeiro muito grande, sem tanta diferenciação, porque a gente testou. Então, assim, a gente passou por todo o processo e a gente viu que não fazia sentido. Outras coisas... né? Eu acho que assim, nisso tu vai enxergando, acho que tem essa sensibilidade quando tu fala isso, tipo, de segue. Eu acho que tu tem que ver a sensibilidade, a sensibilidade de que às vezes, por melhor que aquela ideia pareça, ou por mais que tu queira colocar ela no mercado, às vezes não tem mercado. Ou às vezes tem outros obstáculos. Tu falou no início, né? Tamanho de mercado, às vezes tem outros obstáculos que tu não vai ter fôlego para manter
eu acho que quando a gente fala de seguir, tem um trabalho esse trabalho da permanência, da consistência, que eu acho que é um trabalho muito importante. Então, muitas vezes, tu vai ter fôlego para lançar um produto, mas se ele não se tornar sustentável, lá na frente, daqui a pouco, tu não vai conseguir mais seguir com ele. E a gente entender também que não é só o nosso trabalho que faz. Existe uma engrenagem, Existe. né? Existe toda uma engrenagem para as coisas acontecerem, né? E outra coisa só que eu queria falar do SEG, que para mim, e eu lembrei de algumas conversas com algumas pessoas sobre isso, assim, pessoas que estão começando às vezes e tal. E eu acho que o SEG para mim é muito mais no sentido do segue trabalhando, sabe? Eu acho que isso é importante, assim, a consistência de tu seguir trabalhando. E tu não precisa trabalhar na mesma coisa. Tu pode mudar também, sabe? Também. Mas é a energia de colocar um esforço naquele trabalho, sabe? De tu ter essa consistência de movimento. Pra mim, isso é uma coisa muito importante. O segue até mesmo ir pra frente, né? Como daqui a pouco aquele mercado, aquele produto, tu identificar que talvez não seja aquele momento, mas segue, vamos pegar trabalhando, uma vertente disso, ou de um outro ambiente, né? De um outro olhar dentro daquilo que tu quer fazer. Principalmente o pessoal que tá começando, né? Hoje a gente tem uma geração muito acelerada que, às vezes, antigamente a gente tinha uma profissão, né? Hoje elas têm 3 trabalhos, assim, então é uma geração muito dinâmica. Então, esse pessoal, ele precisa seguir e não se frustrar no primeiro degrau. Nossa, olha o que a Luísa comentou aqui rapidamente no início da história dela. Editora de vídeo que trabalhava com audiovisual na casca lá de baixo, né? Fazendo vídeos e olha a potência que qualidade digital. Que essa mulher, sabe quanto eu ganhava? Sabe quanto eu ganhava? Eu sei, eu não vou falar. Fala. R$50 por vídeo, era isso? Naquela época? Isso a produtora ganhava, né? Eu ganhava menos, eu ganhava 25. Eu ganhava 25 reais. Por um VT, a gente chamava de VT, que era um comercial de 30 segundos. Ia pra televisão. Então eu ganhava... é isso, né? E eu acho, quando tu fala das profissões, antigamente se tinha uma profissão, isso sempre foi uma coisa que me angustiou muito, porque eu sempre fiz muitas coisas. Eu também. E de algum jeito eu tinha essa facilidade de fazer muitas coisas, tanto é que é isso. Eu tava na criatividade, no design, eu fui pro vídeo, eu fui pra produção, eu fui pra negócio, eu fui pra gestão de projeto, eu fui pra digital, estratégia, enfim. Isso é a cabeça de um criativo, né? Nós isso 3 aqui somos de E eu fico muito feliz que hoje em dia isso é normal, sabe? Que eu não preciso mais... Tem uma coisa só. E que eu não preciso mais me sentir frustrada, porque antes eu achava que eu nunca ia conseguir chegar numa realização de carreira por não ser especialista em uma única coisa. Então eu olhava as pessoas tipo assim, nossa, aquela pessoa é um super diretor de arte, é um super CEO, é uma super, sei lá, pessoa de alguma coisa específica. Eu pensava, eu nunca vou fazer isso. A gente cresce com a criança do pato, né? A gente cresce com a criança do pato. Nos botaram na cabeça que o pato faz de tudo, mas não faz nada bem. E o pato tá aqui. Né? O pato tem o papel dele, não tem? Cada vez mais. Cada vez mais. E esse aprendizado de como tudo se complementa. Tudo se complementa. Então, hoje, eu acho... né? A culpa é de Descartes. Que uma das principais coisas que eu me orgulho hoje é de ser uma pessoa de negócio com um olhar muito criativo e de ser uma criativa com um olhar de negócio. Eu sei que eu não vou perder isso, sabe? Eu tenho uma coisa interessante nisso, assim. Eu dei aula, né? Ali, durante 11 anos. Eu tinha Era a melhor aula. Melhor aula. Eu faltava quase todas as aulas da Flávia, eu nunca faltava. Eu comecei bem cedo, né? Com 23, então era legal, porque eu acho que eu tinha muito essa aproximação, assim. E eu sempre fui muito crítica. Eu brinco, né? Eu digo que um dia eu vou fazer psicologia e outro dia eu tava falando com uma psicóloga e eu disse assim, mas eu não posso porque eu vou confrontar Freud. Ele disse, por isso mesmo que tu tem que fazer. Eu acho que isso sempre nos tira do lugar, né? Sim. Agora eu até me perdi onde eu ia dizer. É que eu lembrei, eu não lembro exatamente de que era o título da aula,
Mas eu lembro que eu fazia umas ilustrações de Photoshop, que eu podia ficar a aula inteira ilustrando e tal. E aí eu lembro, eu fiz uma ilustração, aí tu olhou e tu me elogiou, tipo assim, nossa, eu sou boa nisso. Que ano foi, será? Eu acho que desenho publicitário, a minha primeira disciplina foi desenho publicitário. Eu acho que tu foi das primeiras, Eu saí da escola em 2001, 2002, 3, 4. 2001, 2, 3, 4. Foram os meus anos de Eu comecei católica. a dar aula em 2001. Foi quando eu entrei. Eu entrei com a disciplina de desenho publicitário, que então, a Gigi saiu isso. E eu entrei no lugar da Gigi. Uhum. Aí depois eu peguei redação publicitária e depois reformulamos o currículo. Uhum. Aí se tornou linguagem visual gráfica, design gráfico. Aí eu fui colocando... Foi bem no início. Mas é legal, eu gosto muito de lembrar, porque era um lugar que me dava uma autoestima profissional mesmo, assim, sabe? Que eu olhava os trabalhos e eu pensava, nossa, eu sou boa, sabe? Tipo, e era uma época que a gente notava muito a diferença do pessoal que vinha da escola técnica, porque já vinha com um potencial técnico. Até hoje, mesmo, né? né? Até hoje, a escola técnica na área de design. Mas é que hoje eu acho que o pessoal já ensaia sozinho, entendeu? Porque digitalmente uma produção independente. Na nossa época, naquela época, não. Né? E o aluno chegava muito cru, querendo, mas ainda não sabendo lidar, assim, com certeza. Com a questão técnica. Mas a escola técnica era diferente. Era muito, era incrível. Para mim, foi uma grande vantagem. Tanto é que eu acho essa história bem engraçada também. Eu entrei na Católica no meu primeiro semestre. Eu tava na frente da Católica na saída, né? Que a gente ficava todo mundo lá na saída e tal. E aí veio uma pessoa falar comigo... tu que é a guria que sabe mexer com Photoshop? E aí eu falei, sim. Ele, então, quer fazer uma entrevista de trabalho lá era a produtora que ficava dentro da RBS na época. Da Kátia, eu acho. Tá. A Público. A Público, exatamente. Público, Então, eu entrei na faculdade e eu era... talvez a única pessoa, foi o Daniel entendeu? Que falou contigo? Foi o Daniel? Foi o Vlad. Foi o Vlad, grande Vlad. Amado. Foi o Vlad. Outro baita profissional também. Não, é uma época, assim... eu agora, essa semana, vou ser mediadora de um papo, que são 3 alunas também. Eu disse, eu acho tão lindo, assim, daquela época, então... É muito legal. E é um momento que tu tá ali sem saber direito o que tu vai fazer, como vai ser... mercado de trabalho, meu Deus, né? Tem uma ansiedade ali. Eu sempre tive essa tua inquietude, assim, porque, claro, tinha aquela coisa muito dividida na época, era o redator e o diretor de arte, e eu me lembro de comecei a dar aula em 2001, abri a agência em 2003, e eu disse assim, eu não consigo acreditar que cada um vai sentar e vai fazer a sua coisa, onde é que a coisa vai se encaixar, né? Porque eu sempre fui essa pessoa, eu preciso pensar na ideia inteira. Eu preciso pensar onde ela vai ser veiculada, eu preciso entender quem é que vai consumir, eu preciso entender qual é a imagem, eu preciso entender qual é o texto, porque existe um organismo complexo a comunicação, certeza. Né? Então, é um pouco como medicina, quanto mais a gente divide, mais a gente perde a potência. Com certeza. A gente acho que demorou muito tempo para entender isso, porque eu acho que a gente está entrando, na verdade, né, nessa... fase de entender as coisas como muito mais amplas, a gente precisar olhar a ilha inteira para entender, né? Eu sempre tive essa visão macro e eu acredito muito nisso. Mas eu lembrei agora também do início que tu falou de novo das diferenças e tamanhos de mercado. Eu acho super importante ter essa visão macro, né? Então, tu saber o que tu tá fazendo, né? Para quem tu tá falando, qual que é a mensagem, o que aquele cliente quer passar, né? Tipo assim, quais são os desafios dele. Ao mesmo tempo que eu sei que, dependendo do tamanho da empresa, acabam dividindo por áreas e não chega nas pessoas que estão fazendo muitas vezes o briefing do jeito... Enfim, aí entra num vórtex que é uma grande bagunça, né? Briefing. Mas eu acho que isso vem muito de uma nostalgia da questão de... Antigamente não se tinha muitas agências de comunicação, então se tinha essa formação de cada etapa. Eu cheguei a passar isso, eu abri a Triplo em 2001, mas eu já trabalhava desde 96 com... A Triplo ou a Yes? Desculpa, a Yes. É que eu já introduzi tanto a Triplo agora, né? Esse novo negócio. Mas a Yes, né? E eu me lembro que em 2001 a gente abriu e eu era um dos diretores de arte. Nós tínhamos 2 diretores de arte. Eu era um diretor e o Daniel era o outro.
E eu era muito inquieto também, né? Por ser da noite, por ser DJ, por estar... Eu sempre fui muito apaixonado por comunicação e me comunicar. E eu também me sentia uma coisa, poxa, o atendimento vai lá buscar um briefing que vai falar para nós falarmos com o redator, que o redator vai passar uma ideia pro diretor de audiência. Eu disse, não. Parece um telefone sem fio, né? Não, isso perdia muito tempo, era muito tempo, era muito demorado. E vinha tudo certo depois com ele, mas eu achava uma perda de tempo. E eu me lembro que na época, acho que foi 2003 ou 2004, eu fui pro Afronte. Eu disse assim, não, cara, tá errado. Porque eu era o diretor de arte, aí vi, não era isso que o cliente queria. Tá, mas tu me disse o que tu me disse era o que tá entregue aqui. Não, mas é que mudou. Aí eu disse, não, parei. O Chico, na época, eu disse, Chico, eu vou ir nas reuniões agora, a partir de agora, com o cliente. E eu me lembro que na época a gente se tornou Atendimentos Criativos. Era Franco Xavier Atendimento Criativo. Porque já na fonte, a gente começava a cortar os delírios do cliente. Não, mas eu quero fazer. Eu digo, não dá tempo. Não é inviável, tem dinheiro. mas é mais fácil. Exatamente. E isso foi uma das coisas que eu acredito que nos projetou um pouco mais rápido para frente do mercado, né? Foi essa agilidade, né? A gente brincava até que tinha um slogan, traz que eu aço, não tem problema, vem pra cá que nós vamos resolver. Mas eu concordo com isso, né? E hoje, cada vez mais, eu vejo um outro degrau com relação à comunicação, que hoje com o celular, uma pessoa, ela é o social media, é o videomaker, é o redator, ele faz tudo hoje, já, né? E antigamente a gente tinha uma pessoa para cada departamento. A gente conseguiu reduzir um pouco. E hoje está muito mais. Hoje eu acho que os nossos desafios como agência é como que a gente conversa com um cliente que pode ter uma pessoa, e não estou dizendo o que é bom, o que é ruim. Eu digo, é só essa questão de troca de mercado, que nem os robôs vão substituir os humanos em alguns trabalhos, e já em sua grande maioria tem acontecido isso. Como vai se tornar essa agência também, de alguma forma, daqui a 5 anos? Eu não vejo uma agência tradicional, vamos dizer assim, como a gente trabalha, no mesmo formato daqui a 5 anos. Então a gente sai de uma agência que tinha vários setores para tu ter uma agência de médios setores, várias pessoas resolvendo a mesma coisa, e hoje tu cai em indivíduos que trabalham muito bem, entendeu? E faturam muito bem, e trabalham com toda essa questão introduzida nele. O vídeo, o áudio, pelas facilidades, que tu tem um CapCut, tu tem não sei o que vocês acham com relação a isso, mas ficou mais libertário para as pessoas, por exemplo, e individual de poder ser empreendedor com o celular na mão. Assim, isso para mim é assustador de um lado do meu negócio, né? Porque às vezes a gente se depara no nosso mercado menor aqui, né? Falando de tamanhos de mercado, que foi uma das introduções. Mas essa é a vida real, é o que está acontecendo. A gente, como ser humano, precisa se adaptar. Super. Eu concordo em partes. Eu acho que a estrutura grande vai continuar existindo por muito tempo. Enfim, eu tô em São Paulo, né? Então, são empresas gigantescas, com sistemas já muito consolidados, com negociações muito negociadas com clientes. Não vai acabar rápido, sabe? Eu vejo isso como... Claro que se transforma, e daqui a pouco, dentro dessa estrutura, vai ter uma estrutura mais flexível com pessoas que são agências, né? E, de fato, é o que enfim, acontece, já está acontecendo há um tempo. A gente tem uma experiência até de flag nisso. Então, assim, tem uma agência grande com os moldes tradicionais, vamos dizer. Palavra ruim, né? Ruim, meio ruim, mas... Formais, talvez. Formais, talvez. E tem também as estruturas, as médias e as menores, né? E tem as pessoas que são criativas, que se representam e que entregam o trabalho inteiro, como tu falou, sabe? Mas eu acho que é que nem essa discussão de meios, de internet, de TV, nada vai acabar. Eu acho que tudo se mantém, se transforma com certeza, mas eu acho que de certa forma se mantém, porque as estruturas grandes, elas têm uma força que a gente não imagina, sabe? Eu acho que quando a gente tá nesse lugar mais flexível, mais de internet, mais de inovação e tudo mais... a gente é difícil de tu conseguir acessar e ver, assim. Então, eu acho que na minha leitura, tendo experiência de ter passado e visto todas essas estruturas, eu acho que todas acabam coexistindo e se transformando em cima das
enfim, das novidades tecnológicas, vamos dizer assim. E a especialidade, ela tem o seu lugar, né? Tu como gestora, assim, né? Tu fez a gestão de equipe, eu não sei como é que a gente pode dizer. Equipe, projeto, Cultura. empresas, cultura, O que tudo. que tu sente, assim, com relação a isso? Quais são as maiores dificuldades em fazer com que a questão... Vamos partir da cultura organizacional, Tá. né? Então, acho que tudo nasce a princípio disso, né? De um saber o que se é e o que se quer e para que se existe, para que as coisas possam realmente estar estrategicamente construindo alguma coisa que a gente sabe o que é, né? Também é outra frase clichê, mas eu uso muito às vezes para alguns clientes, que é: para quem não sabe onde vai, qualquer vento é favorável. Sim, Né? Então, com certeza. se eu não tenho claro quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, onde eu quero chegar, qualquer coisa que eu faça, que eu tenha ali um resultadinho, sei lá, de algoritmo, de números, me parece uma baita ação, e às vezes eu não tô construindo nada. Né? Então... É só imediato, né? Só uma questão imediata para aquilo, né? E depois, não há uma continuidade, meio vai ter... ilusório, assim, Sim. né? Porque realmente, não, de fato, não tá chegando em lugar nenhum. Então, nessa tua questão de gestão, assim, quais pontos que tu destacaria como fundamentais para que exista essa coerência dentro de um negócio, assim? Nossa, minha cabeça explodiu. Complexo, né? Veio Ficou. muita coisa, né? Ontem a gente estava discutindo um negócio no grupo da Óbvios que eu achei muito bom. Claro que tem uma interpretação, mas que falava que consistência é mais importante que criatividade. E obviamente que criatividade é muito importante. Então é um pouco polêmico e eu acho que precisa dosar. Mas eu acredito muito nisso. Muito, assim. Desculpa. Eu acho que a consistência, ela tá muito relacionada à essência de por que tu tá fazendo aquilo, como tu falou. E, pra mim, é a coisa mais importante de qualquer trabalho, de qualquer negócio. Porém, vejo muitas coisas que dão certo e que não tem essa conexão com a essência. A maioria delas não tem consistência. Então é uma coisa que existe por um momento. Exemplo, uma empresa, uma dupla de criação que se junta e é muito incrível, não sei o que, conhece todo mundo e taraná, que legal, faz um trabalho, começa a trabalhar, parece que tá dando muito certo, e aí uma outra camada que é a leitura externa versus o que está acontecendo dentro dentro daquela empresa ou projeto. E a coisa não se sustenta, porque daqui a pouco as pessoas elas começam a não estar mais tão conectadas àquele trabalho que elas estão entregando, e elas começam a querer fazer outras coisas, sabe? Enfim, então eu acho que a verdade ali do que se quer e a essência de por que tu está fazendo aquele trabalho, eu acho que é muito importante. E a consistência. Na minha experiência, é muito em cima de consistência. Então, eu fiquei, construí uma empresa em 20 anos, aí tô em outra empresa que tô há 5, mas a empresa existe há 10 anos. As coisas, elas demoram a acontecer. E se tu não tá muito conectado e acreditando, tu vai desistir antes. Eu me lembro, eu faço muito curso, assim, eu adoro assistir coisas e acho que esse processo de autoconhecimento, ele começa muito pequenininho e ele é uma bola de neve que, graças a Deus, a gente não vai chegar num lugar porque ele é o lugar, né? É um ele processo, já é o lugar. Exato. E eu me lembro que quando eu entendi a questão da consciência, aí eu cheguei e disse assim, pronto, cheguei. Agora eu tenho consciência. E eu me lembro de uma aula que disse assim, agora tu precisa ter coerência. Não. Consciência não era o ponto de chegada. Não, era o ponto de partida. Porque agora que tu entende, tu precisa agir de acordo com aquilo que tu entende. Exatamente. Putz, não acredito. Porque é um pouco isso, né? Eu quero ter uma vida saudável aos 70 anos. Ok, então haja para isso. Vou falar na esfera pessoal que acho que fica mais fácil, né? Sim. Então, às vezes, você pensa, mas tu faz isso, mas tu não vai comer isso. Não, eu quero os meus 70 anos... Bem, sentando pra fazer xixi, como eu digo. Não quero, né? Eu quero estar bem com 70 anos.
E depois, mas então tá, agora veio a coerência, ótimo. Então agora eu tenho a consistência. Né? Porque eu preciso não fazer isto uma vez ou uma semana. Eu preciso fazer isso por 20 anos. Porque se eu fizer isso agora aos 47, desistir aos 48, eu não vou chegar nos meus 70 com a saúde que eu quero. Então, e aí vai indo, né? E aí vem a persistência. E aí, exatamente. E aí não vai chegando nunca, né? Porque é o processo. Mas é o processo. E ele é contínuo. Eu acho que isso que nos faz ficar vivo também, né? Exatamente. Buscando. E é muito lindo, porque às vezes eu também me lembro uma vez que, claro, aí a gente entende que a gente existe a autorresponsabilidade, né? Que eu sou responsável por aquilo que eu vou fazer e eu vou chegar num lugar a partir, obviamente, né? Que eu preciso de um grupo, de um coletivo, mas que a minha parte depende de mim. E eu acho que isso nos coloca num lugar que às vezes tu pensa assim, nossa, então eu não posso culpar o mercado por não ter dado certo. Nossa, eu não posso culpar o meu colega porque ele não fez a parte dele. Não, né? É a tua parte. Isso é um pouco frustrante, porque tu não pode jogar a culpa em ninguém. Mas isso é extremamente enriquecedor, porque tu entende que depende de ti. Isso né? E que tu obviamente tu precisa de um grupo que queira também, porque isso, quanto maior a ambição, maior, né, o número de pessoas que vai se precisar para chegar lá. Mas é uma coisa de cada um ter uma identificação com isso. E eu acho que tu quer falar alguma coisa, mas eu queria já avançar para uma pergunta. Quer falar primeiro? Senão eu esqueço. Fala. Eu acho que isso é o grau zero de empreender. Tu sempre vai ter que resolver o problema. Sempre vai terminar em ti. Tu é a última ponta. Então, tu precisa te responsabilizar ou tu precisa te responsabilizar. Porque vai acabar em ti, tu vai ter que resolver, sabe? Então, acho que empreender é muito sobre isso. E a outra coisa que eu ia falar sobre consistência, coerência, que tu estava falando em uma esfera mais pessoal, mas é muito parecido com branding. Então, quando uma construção de marca é isso. É essência, então a consciência, é a coerência, porque essa marca ela tem que expressar o que ela é, né, a essência dela, o que ela e ela tem que expressar de uma forma que seja repetida. Então, o entendimento, a identificação de marca por um público é a partir da repetição. É uma construção, né? Constante. É uma construção, exatamente. E uma linguagem que seja coerente também. Então, expressar que é a mesma coisa quando tu faz terapia. Que tu faz terapia para que o que tu fale, o que tu expresse esteja alinhado com o que tu sente. É basicamente a mesma coisa. A marca, ela tem que expressar e ela tem que fazer escolhas de acordo com a essência dela. Eu tenho um questionário que eu uso quando eu vou criar marcas. Eu hoje trabalho com consultoria, né? Me considero uma gestora de ideias e eu penso nas ideias, nas estratégias, na linha criativa e coordeno as pessoas que vão executar, não executo. Mas marca é a minha paixão e eu brinco com os clientes. É um processo de autoconhecimento, tu tá pronto? É um autoconhecimento de negócio, mas tu precisa engolir muita coisa, tu precisa rever muita coisa, porque a tua marca ela tem que ser a expressão de algo. E esse algo, eu preciso saber qual é. Né? E tu precisa entender primeiro qual é para poder me dizer. Então é um processo de autoconhecimento. Tudo né? Na verdade. Super. De identidade. E como qualquer identidade, não é perfeita. Não. Né? E não é constante também, né? Não é uma linha reta. E uma coisa também que a gente conversou lá no South Summit que eu achei muito boa sobre branding hoje, sobre comunicação de marca, é que a marca, ela não pode mais achar que ela vai falar para todo mundo. Não existe mais isso. E antes era isso, né? Eu ia falar com um cliente, qual que é o teu público? Eu quero falar com todo mundo. Eu quero falar com quem gosta da minha marca. Então, hoje tá muito nichado. E isso tem se mostrado... eu acho que tem mostrado que faz muito sentido estrategicamente, sabe? Eu acho que no retorno... E aí, enfim, quando a gente começa a falar de trabalho de marca mais conectados com o público, conteúdo, enfim, essas conversas que misturam
que não são só publicidade de awareness, né? Que traz engajamento, que traz uma consciência, enfim, social e tudo mais. Uma conexão, né? Uhum. Antigamente, a TV era isso. No bate-papo que a gente teve esses dias, a gente comentou um pouco sobre isso, né? Que não é pra tudo, né? A Olímpicos mesmo, que faz um trabalho excelente lá com vocês, né? Junto com as Chapadinhas, né? Chapadinhas de endorfina. Chapadinhas de endorfina. É uma marca que ela sumiu da televisão aberta. Pegou talvez investimentos e foi colocar em nichos que realmente tem o ouvido do outro lado da pessoa que conecta com ela. Então isso também é uma mudança, né? E ter essa percepção, porque a tecnologia, o novo momento proporcionou isso pra gente, né? Antes a gente tinha poucos canais de ativação. Então é muito importante quando a marca identifica isso. Comentou da marca, né? De fazer esse desafio com o dono ali, né? De estar preparado. Às vezes o dono não está preparado, porque ele pode ter um pensamento, mas a marca dele já é outra coisa. Então fazer com que ele entenda que não é os gostos dele, que não é o que ele quer, porque às vezes ele não entende o que a marca dele é. E eu acho que talvez isso, queria até perguntar para a Luísa, mas essa dificuldade não deve ter em muitos grandes centros, né? Porque aqui eu nicho muito mais a nossa região aqui, né? Os nossos clientes. Salvo alguns que a gente tem fora do estado, mas é alinhado a uma marca daqui. Alguns clientes não estão preparados assim. Eles são empresários, são empreendedores, mas eles não sabem. Não vou citar nomes aqui, mas já passei por clientes que às vezes o que os amigos definiam no churrasco, para ele era uma verdade. E a gente tem que lutar contra isso, né? Dizer, não, peraí, não é bem assim esse teu olhar, né? E eu acho que eles nos contratam justamente para dar esse olhar e não para fazer aquilo que eles acham, né? Porque essa consciência, a minha pergunta era, acredito eu que em grandes centros não se tenha muito essa dificuldade, porque tu já tem um departamento de marketing, tu tem outros profissionais, né, dentro desse mercado que às vezes aqui a gente não tem. Como é que é para fora? Grandes marcas, é mais organizado a questão de eles entenderem quando a agência Eu acho propõe? que quando se trabalha com grandes marcas, esse estágio já passou, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que todo início tem a ver com isso, mas depois são grandes estruturas. Então a marca ela já está, de certa forma, definida. Obviamente que passa por muitos reposicionamentos e transformações e tudo mais, sabe? Então eu acho que o entendimento do que ela já é um pouco mais consolidado. Obviamente, desafios de reposicionamento, nichos e coisas do tipo. A Óbvios, ela tem um super nicho, né? E ela tem uma audiência muito consolidada, talvez, hoje. Não sei que a palavra que a gente poderia usar. Como é que tu percebe, assim, esse processo de construção de comunidade? No início tu falou, né? Disse, a gente ouve muito o que o nosso público quer. Eu penso que assim, ouvir muito o público, eu preciso ter um entendimento se eu tô exatamente ouvindo a pessoa certa, né? Porque também pode ser um grande erro eu querer fazer coisas que todas as pessoas que estão ao meu redor me pedem. E a chance de eu me perder para agradar esses clientes pode ser muito grande. Como é que vocês trabalham isso, assim? Esse contato com a audiência, esse cuidado, Eu acho que são coisas diferentes. Uma coisa é a gente manter conversas e a gente entender ali, eu uso essa palavra pulso cultural, que é o que está acontecendo, que é uma leitura dessa conversa direta com a comunidade, mas o que está acontecendo, né, no mundo. E outra coisa é a definição de estratégia do que vai se fazer, ou do que vai se falar, sabe? Obviamente que elas estão conectadas, mas essa relação ela não é tão direta. Eu acho que no meio tem esse filtro, que é exatamente o que a gente estava falando, de qual que é a essência da marca, o que está coerente na fala, né? Essa consistência e tudo, e linguagem e formato.
Então, assim, não é porque alguém fez um comentário que a gente vai acatar ele. Escutar não quer dizer, né? Muitas vezes a gente... Solucionar. Exatamente. Muitas vezes a gente pode não concordar. Mas eu acho que na maioria das vezes é esse entendimento de escutar essas vozes, né? E de colocar isso em pauta e entender o que as pessoas estão sentindo. Então, a gente posta alguma coisa, seja publi, seja conteúdo editorial, seja podcast, seja evento. A gente está sempre ali olhando para entender. Isso faz sentido, isso não faz sentido. Tem uma coisa sobre publicidade, marcas, que até saiu agora um coach meu no Instagram da Exame, que eu falei no South Summit, que as pessoas elas não gostam de ser enganadas pelas marcas, e elas não gostam de interrupção. Isso a gente já sabe há décadas. Hoje em dia, a gente sabe que elas não gostam de ser enganadas. Então, assim, aquele publi que parece, não, sabe? Que é uma pegadinha, que tu vai ver aí no final vende um negócio. Aquele, sabe? Então, assim, a gente aprendeu muito com isso. A gente tem um formato de publi muito específico hoje no mercado. Que a gente não coloca foto de produto. A gente não usa foto de produto. Porque a gente entende que aquela peça não é uma mídia de awareness. Não é um banner, né? Então, a gente fazia antes banner nos portais, que a gente pega e coloca a foto do produto. A gente entende que o nosso Instagram, ele não é isso. Ele é uma plataforma editorial, né? De conversas com uma comunidade. Então, isso é uma das coisas, por exemplo, que a gente não faz. E a gente foi aprendendo, de acordo com esses feedbacks da comunidade, como formatar essa publi para que ela não fosse uma mídia de interrupção, mas ela também não fosse uma publi que não parece publi, que no final tá me enganando porque quer me vender um creme. Sim, para que não agredisse um público que tá ali genuinamente. Exatamente, que tá conversa, vendo no né? carrossel ali, tipo, pô, tem essas 5 telas de carrossel que falam sobre uma coisa pessoal minha, sei lá, falam sobre autocuidado, e no final tem tá tentando vender um creme, sabe? Tipo assim, um hidratante. Então, a gente vem formatando e testando formatos, pensando em design, pensando em redação desses posts, pra gente chegar nesse formato que ele não interrompe e que ele não engana, sabe? E a gente vem fazendo isso, é um crafting, sabe? De acordo com esses feedbacks. Legal. E como é que funciona essas parcerias, né? Por exemplo, da Olímpicos. As marcas procuram, vocês procuram, existe uma conversa para ter um fit cultural, assim, e realmente ter uma naturalidade nessa... Isso como uma complementariedade? E existe algum não já? Com certeza. Que não tem a essência da marca, né? Então não vamos nos associar com essa... Motivos óbvios, né? A gente falou sobre nicho. A gente fala isso hoje é um trocadilho ou não? Por motivos óbvios. A gente trabalha com nicho, porém nem tanto. Mulher não é um nicho. Não. Né? É um gênero. População. Uma filosofia de vida. População. Então, assim, a gente não se entende... A gente sabe que no mercado a gente é colocada como nicho. Mas a gente não se entende como nicho. Obviamente, todas as marcas que elas de alguma forma afetam o que é ser mulher no mundo contemporâneo, elas vão nos afetar. Perfeito. Porque a gente trabalha ali, a missão da Óbvios é felicidade feminina. Então, é buscar tudo que vá tornar a nossa vida melhor. Eu tava ouvindo, acho que o último episódio com o Marcos Pagozzi, pode ser? Pagozzi, sei lá. Enfim, eu sou meio ruim, assim, para celebridades. E achei interessante que vai entrando a publi do Nivus, né? Que é um carro. E que é isso, teoricamente ele é um produto feminino? Não. Né? Mas ele deixa de ser um produto feminino? Não.
Sim. Aí é um outro... Aí a gente vai para formatos. Uhum. Mas eu acho que eu não te respondi a última pergunta. Sobre as marcas. A relação com as marcas. A gente tem uma área de comercialização que tem esse contato com todas as marcas. E acontece das duas formas. Ou a gente estrutura projetos e a gente faz prospecção de marcas que tenham a ver com aquele projeto e com a nossa marca, assim como as marcas também nos procuram pelo mesmo motivo. Uhum. Então, é basicamente esse o modelo de negócio, vamos dizer assim. Aí, agora, qual que é essa pergunta? Nivus, não no é? carro. Que tem uma questão de formato, que a gente tem essa relação com as marcas, onde é um trabalho muito menos de mídia de prateleira, né? Eu vou colocar um banner dentro do Instagram da Óbvios, a gente não faz isso. E é muito mais um trabalho construído junto com a marca, e é isso que a gente gosta de fazer. Então, entender a estratégia da marca e a gente desenhar um pacote de projeto que envolva os nossos multicanais ali, para entregar o que a marca quer e para ela ter também uma interação consistente com a nossa comunidade. Uhum. E existe também os formatos das plataformas. Então, esse que tu falou especificamente, ele provavelmente é um anúncio do Spotify. Uhum. Que a gente... eu achei que não, porque o meu... que hoje não basta ser assinante, né? Pra não ter... Não basta ser assinante. Porque eu achei que era do programa, porque eu sou assinante do Spotify. Eu também sou. Mas então o Spotify tá fazendo isso, sabia? Tá fazendo isso. Tem anúncio também pra assinante. Eu acho que é diferente. Olha só, não sabia disso, não. Tem. Eu achei que tu ia falar que, como era no Bom Dia, óbvio, né? Tu viu isso no podcast. No podcast, o formato poderia ter uma coisa um pouco diferente. E acredito que esteja, né? Tem vários seja diferente do Instagram, como tu falou. Spot, não vai ter um banner, né, no Instagram, mas no podcast, tu pode introduzir a marca de uma forma diferente. De várias formas. Perfeito. Pode ter QR Code ou não. Só um pouquinho, gente. Opa, eu achei. Aqui a gente é analógico. Alô? Oi! Sim, a gente tá gravando aqui. Tá bem. Vou fazer a perguntinha aqui. Tá, beijo. Quem será? A gente tem um quadro aqui no programa que é uma perguntinha do Una, né? Então a gente tem a extensão, como eles têm lá no DDD 53, Una Pergunta. Legal. Aqui a gente também tem. A pergunta é a seguinte, Luísa. Tu tens liberdade total, tá? De aceite dinheiro, tu tem papel, caneta, tudo para fazer um projeto para expandir, consolidar ou, enfim, promover a área criativa. O que tu faria? Aqui em Pelotas? Aqui em Pelotas pode ser, ou se tu considerar que é importante ser uma questão mais ampla. Eu vou fazer o recorte de Pelotas. Tá, ótimo. O que eu faria? Eu faria um evento anual de criatividade grande, com pessoas do mercado e também trazendo pessoas de fora, com vários formatos diferentes, palestras, workshops, desafios para as pessoas trabalharem juntas em desafios específicos. E eu faria, junto com isso, um programa de investimento em empresas criativas. Executável. Super executável. Possível. Possível, né? Viável. Nem precisava todo o dinheiro limitado. E com todo o dinheiro, imagina. Mais fácil. É verdade. Não tem... Sabe o que eu acho? Não tem rocket science. Trabalho e investimento. E conhecimento, né? Exato. Conhecimento, troca. Eu preciso fazer uma pergunta, né? Eu me preparei para essa conversa. Eu tenho uma também. Fazia algum tempo que eu não encontrava a Luísa. E eu ouvi uma entrevista tua no Corre Delas, pode ser, né? Pode. De uns 2 anos atrás, mais ou menos. Então, imagino que eu fico pensando, há 2 anos atrás era uma pessoa quase totalmente diferente. Imagino que muita coisa também tenha mudado em ti. Mas
eu sou uma apaixonada por astrologia e, obviamente, me chamou a atenção o fato de tu ter Sol em Virgem e Ascendente em Peixes. Sim. Né? Eu tenho esses 2 signos no nó do Norte e Sul da Lua, que isso quer dizer a área que eu já venho com chip consolidada, quer dizer, a minha área de facilidade, que é a criatividade. Eu tenho Peixes na casa 5, que é a área da criatividade, e eu tenho essa criatividade muito transcendental, assim, que é essa característica de peixe, pisciana. E eu tenho a área a ser desenvolvida, que é a minha área de Virgem. E é interessante, porque eu acho que a gente tá falando ali de uma coisa não exclui a outra, né? E a gente, às vezes, tende a ver os signos como, esse aqui é completamente transcendental e esse aqui é completamente material. E, na verdade, eles são complementos e, por isso, eles são eixos opostos, né? Então, e totalmente. Consigo visualizar no teu mapa. Que tu tem Peixes no ascendente, tu tens Virgem, né? O teu Sol na casa dos relacionamentos, que é a casa 7. Mas, enfim. Isso eu não sei, tá? Enfim, porque eles são eixos opostos, né? Tá. Como é que tu te entende, assim, nessa dualidade, que não é uma dualidade, né? Que é uma complementariedade, mas entre essa questão virginiana, que é extremamente planilhas e cálculos, e essa questão pisciana, que é, né? Na verdade, tem a personalidade transcendental e a alma executora. Sim. É isso que mais ou menos diria no teu mapa. Isso é a grande questão da minha vida e da minha terapia toda, eu acho. Mas hoje eu aprendi que isso é a minha grande força. E eu aprendi, acho que mais do que isso, de entender que elas são ferramentas que elas estão à minha disposição. Então, quando eu falei no início, levando um pouco pro lado profissional, que eu sei que sempre que eu for uma criativa, atuar como uma criativa, eu vou ter um olhar de negócio e ao contrário também. Hoje isso me traz mais segurança, mas antigamente, né, há um tempo atrás, me trazia mais medo. Confusão completa. E aí, eu acho que o tempo é uma coisa maravilhosa, né? O tempo é incrível, porque aí eu começo, quando eu olho pra trás, eu vejo que isso me acompanhou em toda a minha carreira. Eu sempre tive essa dualidade, sempre olhei pra essas duas coisas. E as coisas mais importantes que eu fiz, e as coisas mais legais que eu sinto, nossa, isso foi uma realização pra mim, profissional e pessoal, são coisas que conectavam, que de certa forma eu consegui usar essas duas coisas em um trabalho ou em uma ação ou em alguma coisa, sabe? E eu comecei a usar muito uma palavra, que é a coexistência. Eu comecei a usar essa palavra já faz uns 10 anos em um trabalho que foi a área de cultura da Flag, que a gente chamava Clã, onde eu fiz os trabalhos mais legais, assim, trabalhei com pessoas também muito incríveis nas suas áreas mundialmente, sabe? Pessoas que entraram para a história. E eu comecei a usar essa palavra coexistência e ela começou a fazer cada vez mais sentido para mim. E eu acho que isso é uma coisa que me guia em tudo hoje. Tudo que eu faço. Então, da forma que eu acho que a internet, né, os meios, um não acaba com o outro, a TV vai continuar existindo, a empresa grande vai continuar existindo, mesmo com as pessoas mais novas fazendo tudo. Eu acho que o mundo é uma grande coexistência. Né? E por isso que lá na frente eu brinquei, né, ali no início, o nosso problema foi Descartes, né? Então a questão cartesiana do isso ou aquilo, ela nos coloca num lugar que ou eu sou espiritualizada ou eu sou objetiva. Ou eu sou emocional ou eu sou racional. E é uma grande potência tu ter as duas coisas, né? E tu aceitar que elas se complementam e não se competem, assim. Um pouco de droga, um pouco de salada. Equilibra tudo na vida. Muito boa, muito boa. Luísa, eu queria te perguntar, naquele evento, conversando com uma colega nossa que estava lá, quem são as suas inspirações, assim? Para onde tu olha? Quem hoje, movimentos que inspiram a Luísa?
As minhas inspirações, eu tô bem obcecada pela Dolce. Vocês conhecem Dolce? essa cantora? Não. Que ganhou o Grammy. Ela Não. é maravilhosa. Eu tô obcecada. Vamos... Já vou ouvir, vou sair daqui ouvindo. Vamos Dar uma procurar. dica. Eu trabalho um pouco em obsessões, né? Então, assim, eu tenho alguém que eu gosto e aí eu escuto, eu consumo. Seca. Exatamente. Mas eu acho que, assim, criativamente, eu olho muito pra música e olho muito pra moda. E moda e design e arte, sabe? Então, sei lá, se quiser nomes pra pesquisar, eu acho que a Dolce tá fazendo um trabalho muito foda. Não só em música, mas em design, em moda. O Virgil é tipo, né? Enfim, um dos trabalhos mais fodas já existentes nessa coexistência de design, de moda, de música, de cultura. Eu olho para esse lugar de cultura, que, sabe, pro pulso cultural. E pra cultura de rua, sabe? Perfeito. Eu acho que a música, pra mim, música são os grandes influenciadores de tempos. Uhum. Eu tô relendo agora o Verdade Tropical, que é um livro que o Caetano escreveu em 1996, eu acho. Quando eu li, eu tinha 16 anos. Foi um livro que me marcou muito. E eu tô relendo. E assim, eu sublinho todas as páginas. Todas as páginas. Porque tem essa fusão de música com cultura. E é uma leitura cultural com política, Perfeito. com economia. Enfim, é muito refinado. Eu já adorei, assim, questão de universo. Porque tu começou a falar de que, vou perguntar uma dica de livro. Acho que não vou. E ela largou. Largou. Aqui, ó, Vanguarda, cupom TINO, 10%, Verdades Tropicais. Verdade Tropical. Eu vou comprar, não sei vocês. Compra. É um livro comprar. grande assim, ó, mas vale cada página. Não é Noites Tropicais, não, aquele é do Nelson. Verdade Tropical. Ele é um livro mais antigo, mas eu acho que deve ter. Eu comprei o meu não termina. num sebo, porque ele teve várias reedições, só que eu queria a mesma capa de quando eu li. Entendi. Com 16 anos. Entendi. Queria voltar pra lá. Exatamente. Mas na internet eu procurei e tem fácil, só que é uma capa diferente. Bom, aqui a gente tem um quadro, que é a Inteligência Artificial Pergunta. Tá bom. Hoje eu não vou botar a voz dela. Farei uma voz para vocês perguntando: Luísa, como a criatividade pode ser uma ferramenta estratégica para construir negócios culturalmente relevantes e sustentáveis? Isso aí bem? Alexa que se cuide. Gente, eu acho que a gente já deu todas essas respostas. Eu acho que essa conversa toda foi sobre isso. E como então poderíamos ter essa questão sem criatividade? Tu conseguiria imaginar o empreender onde a criatividade não existe? Existiria este lugar em algum... É que aí não é minha área, e eu vou fazer a Glória Pires, eu não vou saber opinar sobre isso. E vem esse lugar, né? Porque quando a gente tem essa mente mais inquieta, é muito difícil imaginar. Mas eu acho que não. Eu acho que não essas tem empresas muito como. que olham muito pra fora, assim, né? Acho que isso tem um pouco, em algum momento ali do assunto, eu fiquei pensando nesse ponto. Acho que algumas vezes os clientes, e aí acho que é uma realidade nossa, assim, menor, né? De se inspirar, que talvez não seja se inspirar, né? Mas de querer copiar algum negócio, alguma coisa. Eu queria uma coisa exatamente como isso. Né? Essa verdade que vem de fora, ela é mortal, na verdade, né? Então a gente mata uma grande potência de se colocar, mesmo que num lugar que já exista 1000 coisas, né? Uma plataforma que fala sobre assuntos femininos para mulheres. Ou não só para mulheres, né? Porque eu não acho que é para mulheres. Nossa, existem várias, então já não vou fazer.
Não existe nada que não exista ainda, né? Ou, provavelmente não exista nada. Mas como faz sentido para mim falar de uma coisa que também é entender que não vou... já que tá bombando esse assunto aqui, eu também vou me botar lá. Eu tenho condições de me botar lá, eu tenho uma verdade para complementar aquela área que existe. Voltamos à essência. Exatamente. Fazer porque tá todo mundo fazendo. Coisa assim. Mas existe muito ainda aqui, né? Na nossa... Existe. Ainda é muito, acho que um olhar para isso. Em grandes cidades tá fazendo tal coisa assim, mas isso também caberia no nosso mercado ou talvez não? E então é interessante, porque essa questão do evento, talvez a gente precise entender que Pelotas comportaria, e comporta sim, né? Um grande evento sobre criatividade, com grandes nomes. Então... Eu sempre tendo a achar que tudo tem o seu papel. Inclusive as cópias. Porque elas reverberam, de alguma forma, dá volume em algum assunto. Para o bem e para o mal. Mas eu acho que nessa visão de coexistência, eu acho que faz parte de um sistema que existe e não vai deixar de existir, mas é onde tu encontra a tua verdade e onde aquela verdade faz tu te sentir realizada pessoalmente, profissionalmente, e tu dormir tranquila. Eu acho sabe? Tu dormir a tua noite tranquila ou não. Essa questão da cópia, ela realmente é legal, porque às vezes vem, né, também os clientes, fulano de tal tá me imitando. Sinal que tu tá fazendo alguma coisa que presta. Tu tá sendo referência. Se alguém tá te copiando, é isso, é porque tu tá fazendo alguma coisa que é legal e a pessoa não conseguiu ainda, talvez, entender qual é o lugar dela. Exato. E às vezes a gente começa copiando até desenvolver a sua própria verdade. E agora até me lembrei, a gente teve um episódio com o Gordo, Musvik, que ele ainda falou isso. Ele disse, nossa, o meu processo de construção da minha identidade foi copiando. Eu pegava um colega meu, que eu achava o trabalho dele foda, e eu fazia igual. Um dia eu fui mostrar pra ele, ele disse, mas esse trabalho é meu. Né? Então, ele disse, então eu preciso achar o meu. Exato. E às mas vezes ele teve existe esse uma momento. vontade latente, né? Até um potencial técnico pra coisa. E às vezes a gente tem que realmente entender qual é o lugar onde eu consigo estar nesse lugar que já existem outras pessoas falando, mas que eu tenha a minha própria voz de falar algo que não precisa ser completamente inovador, mas que seja relevante. Né? Super, Eu acho que onde que se torna problemático? Quando acontece Quando grandes marcas, vamos dizer assim, e grandes vozes usam o trabalho criativo de marcas menores e criativos que não têm o mesmo acesso e não têm a mesma possibilidade financeira e de mídia e tudo mais, sabe? Aí é bem complicado porque acaba canibalizando mesmo marcas pequenas. Quando tu vai para... Enfim, a gente tem um super case de Cosmo Rio, que é uma marca que eu sou investidora. Que a gente vê muitas marcas muito grandes, internacionais até, copiando. Isso é muito ruim, né? Então, assim, no geral, para marcas grandes que têm o investimento, que elas conseguem fazer pesquisa, sabe? Sim, tem um poder que tu não tem. Sejam criativas, inovadoras, pelo amor de Deus, porque os criativos novos ali, as marcas pequenas estão ali trabalhando e passando por muitas dificuldades para fazer aquele trabalho, sabe? E é um trabalho que tem que ser valorizado e não copiado. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente sempre parte do princípio que é o pequeno imitando o grande. E hoje em dia não é mais. Mas hoje não é mais, né? Até por causa do acesso Exatamente. a todos, né? Aí daqui a pouco tu acha uma marca de sorvete lá na Europa, bem no canto lá, que tu consegue acessar a embalagem dele, por exemplo, e querer fazer uma coisa parecida aqui. Esses tempos eu até no World Creative Day, que acontece em Pelotas, né? Que é um evento mundial, mas eles trazem a edição, acho que tá até por acontecer agora. Mas no ano passado eles me chamaram e eu fiz uma palestra sobre onde está a criatividade vindo dessa questão do digital, né? Que é essa questão da trend, até tu pode falar muito mais com propriedades, né? Mas eu vejo na internet muito a cópia. Né? Muito a cópia. E tem a cópia pro bem, e tem a cópia pro mal. E tem a cópia pro bem que, por exemplo, busca uma informação de um canal dos Estados Unidos, por exemplo, e replica aqui no seu canal a mesma coisa.
eu acho que isso tá ok. Mas o problema é essa repetição, né? Vou dar um exemplo de uma concessionária de carro que tu pega e manda os vendedores fazer a mesma trend, que tem 10 lojas de carro aqui, 4 estão fazendo a mesma trend que viram. Então isso para mim é um amasso na criatividade de alguma forma. Com certeza. Né? E até a gente não pode às vezes fugir um pouco disso, mas lá na agência mesmo eu digo assim, qual é a trend? É essa. Vamos melhorar ela. Vamos pegar um pedaço dela e vamos mudar um pouquinho para não fazer exatamente a mesma coisa. Porque exatamente a mesma coisa o rapaz ali do lado vai fazer também. E eu queria até provocar um pouco isso com relação nos nossos tempos de criatividade. Eu me lembro que a gente comprava muitos livros que vinham de fora, que eram livros caríssimos. O Nova York tinha, assim, os melhores propagandas de Nova York, que não tinha internet naquilo, né? Não era tão fácil buscar essas associações. E hoje, ao mesmo tempo que tem uma facilidade de construção criativa, existe uma coisa muito rasa no buscar isso de algumas pessoas, né? Que é justamente surfar essa onda já, mas não é muito profundo. Não sei se vocês concordam com isso ou o que vocês acham com relação a isso. De hoje o digital ter proporcionado, por um lado, a gente conhecer outras coisas, viajar sentado na cadeira de onde você está, mas ao mesmo tempo isso meio banalizou um pouco, mais no social, né? Eu posso estar errado, eu não me lembro de ter sido impactado agora nos últimos 3 ou 4 anos por uma grande big idea vindo do digital, assim. Uma coisa que me marcasse como a número 1 da Brahma, eu sou meio velho, né? Uhum. Mas como a número 1 da Brahma e como tantas outras, o DS Redondo, da Skol, coisas que saíram. A Skol até teve um bom início no digital lá, quando a internet veio e fizeram bastante coisa dentro de internet. Mas eu não vejo, assim, grandes cases saindo do digital. Posso estar errado, tá? É a minha percepção. Eu há muito tempo atrás, me lembro que eu fui num evento sobre criatividade na SPM e teve uma fala que me marcou muito, assim, que o cara dizia assim, quando tu olhar pra alguma coisa e tu olhar, era uma baita ideia, que tu queria muito ter tido aquela ideia, aceita que aquela ideia já existe e não tenta copiar, né? Entendi. Porque ela já tá ali. Então, nossa, eu queria muito ter feito isso, vou fazer uma coisa muito parecida porque eu queria... Não, tu já não é o dono daquela ideia, né? Então tenta fazer outra coisa, mesmo que tu te inspire, não busca cópia. Mas só antes de tu falar uma coisa do que eu falei agora, talvez existe essa questão de, antigamente a gente tinha poucos veículos, então você era muito impactado por uma grande rede de televisão e era mais ou menos o único olhar que se tinha há 20 anos atrás. E eram poucos anunciantes, na verdade, né? Então tu era muito impactado com isso, e aí depois tu via um outdoor, abria uma revista e talvez estivesse no jornal. Eram poucas empresas com uma grande com muita repetição, né? Por que pegou o Redondo? Porque tu ligava a televisão e de 10 janelas comerciais ele estava em 7. Né? Então a gente era de alguma forma introjetado com relação a isso. Mas só para defender, porque eu acredito que existem, com certeza, daqui a pouco eu não estou sendo atingido ou não estou me lembrando, porque dissipou um pouco isso, né? Porque muito vem do comportamento que tu disse que tu analisa, né? Segundo a número 1 veio da observação do Nizam, do Washington, desculpa, com relação às favelas do Rio, que a galera pedia a cerveja assim. Vê uma aí. Pegando esse questão popular, transformou numa bela campanha de mídia que perdurou por muito tempo. Tem um outro sentido que Brahma é o criador, né? No hinduísmo existem 3 deuses e Brahma é o criador. Então também tem uma questão de apontar para cima. Tudo foi criado por Brahma. E a nossa breja. Eu vou dar uma coisa que eu penso assim sobre isso, né? A gente tinha quantas marcas de cerveja, né? Talvez 4 grandes marcas de cerveja que tinham um investimento imenso em TV. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, a Zoss. Né? A Zoss é uma cerveja daqui. E ela não tem a ambição de que qualquer bar levante o dedo e peça uma Zoss. Porque a proposta dela, ela é uma cerveja artesanal, ela vai manter gelada, ela quer que tu sente, ela quer que tu deguste, ela não quer que tu peça uma cerveja atrás da outra. Então, acho que a gente tem também uma mudança muito grande de comportamento e de micromarcas, né? Que fazem sentido e que existem para um momento mais específico
né, para um mercado que é menor. Acho que é uma mudança de comportamento nosso, e que né, de talvez não sociedade. faça tanto sentido, né, e não vai chegar nessa amplitude Perfeito. a voz desses outros negócios. Talvez isso tenha um pouco a ver com um comportamento de mercado de muitos negócios pequenos tendo o seu significado ali do micro. É como uma coisa do micro-influencer, né? Que hoje já é mais... Utilizado? Porque tem essa questão da proximidade, da verdade, de realmente ser uma coisa que eu uso, né? E a gente já conversou isso aqui em algum episódio. Eu acredito muito mais se tu me disser que tu toma Zós do que se eu souber que, sei lá, o artista tal... o Zeca Pagodinho tá tomando a Zós, então eu vou... Né? Eu confio muito mais na palavra do Franco do que no Zeca Pagodinho, né? E acho que tem uma outra coisa que se mistura nisso aí, que a gente vive a era do meme, né? E o meme é o antagônico do gene. É muito Brasil, né? O gene, meme, né? O gene é isso que a gente fala, né? O gene é a genética, o gene é a minha coisa única. E o meme é o repetir, né? É a minha memória, aquilo que eu vou ver várias vezes. Então, acho que também tem um pouco essa cultura, assim, mimética, né? Que vai só repetindo sem pensar muito se tem a ver comigo ou não. Mas vou deixar a nossa especialista dar o... Tô com medo. Eu acho... Não, é super simples, na verdade. Eu acho que, complementando só o que vocês já falaram, que as cervejas grandes, elas hoje dividem espaços de mídia com todas as outras menores. E as menores, elas têm os seus próprios espaços de mídia que elas não tinham antes, né? Então, a Zós pode vender, né, ter a sua presença no Instagram, no TikTok, enfim, no YouTube, em todas essas plataformas que antigamente talvez eles não pudessem comprar um VT na Globo, né? Perfeito. Um espaço comercial na Globo. Eu acho que isso mudou todo o jogo. E quando tu não é impactado, eu acho que tu também não deve te sentir mal por não talvez não esteja mais buscando isso. Tu não tá mais buscando e não tá chegando em ti. Perfeito. A marca também não tá mais te buscando. Também. A marca específica, enfim, sabe? Então, já é um outro tipo de consumo, né? De mídia que a gente tem. E eu acho que é comportamento e tecnologia. Eu acho que isso é totalmente impacto de redes sociais. Isso também é uma coisa muito da coexistência, né? Porque parece que quanto mais macro a gente fica, quanto mais potencial a gente tem para atingir, porque hoje eu posso fazer uma postagem e atingir, eu não tenho fronteira mais. Mas pro meu público eu vou falando, né? Mas no meu sotaque eu vou me expressando. Assim. Exatamente, porque entra... Qual é o ponto do não ter limite? E aí tem várias coisas que acabam limitando de fato, que Zós é uma cerveja que vende na Colômbia? Sim. Na Nova Zelândia? Não faz. Faz sentido tu comunicar pro mundo inteiro e tu gastar pro mundo inteiro, porque eu acho que aí entra uma outra coisa que por mais alcance que tu possa ter nas redes sociais, hoje existe algoritmo, existe toda a dinâmica de post pago e de alcance limitado orgânico, enfim. Sim, né? Então a gente sabe... então o limita qual que é onde chega, onde faz sentido chegar a tua mensagem, que é onde chega o teu produto. Sim, isso determina com quem tu fala. Sentido apoiar, né, um projeto inovador, criativo, do sul, é isso aí. que conecta uma indústria específica, né? Num super nichado, que é o nosso objetivo, né? Falar para essa indústria e sobre essa indústria. Do que para uma rádio. E isso faz sentido do que para uma muito rádio, mais por do que exemplo, numa né? rádio. Seria acessível também, mas é uma escolha de ter... De público. De papel mesmo. Exatamente. Gente, o papo tá maravilhoso. Nós estamos encerrando. Queria agradecer demais, né? Eu também. A Luísa, que teve aqui esses poucos dias e que a gente fez toda essa dinâmica para conseguir ter essa conversa maravilhosa. Franco, Obrigado super pelo convidado convite. de co-host. Uma honra estar aqui. E tá aqui falando comigo. Da Luísa também, Luísa nesse da Flávia. papo. Valeu, obrigado. Obrigada, eu amei.
Demais. Amei relembrar também os meus momentos de faculdade e início de carreira com vocês. Muito massa. Muito Obrigada. bom. Obrigada. A gente sempre encerra, então, perguntando ou revendo qual é o título, né, desse episódio a partir do assunto que ele realmente tomou. Sugestões aqui? A gente tinha um título inicial? Eu tinha sugerido criatividade multitask como um norte, né? Mas a gente não pode ser muito grande porque a nossa área de caracteres é pequena. Aí entra na parte, né, do texto junto ao design para caber tudo dentro do mesmo card. Enfim. Aí a gente tem as questões de talvez ter uma ajustada, mas qual é a... Não é título de TCC que tem 3 linhas. Só vou dar dica. Poxa, a gente falou de criatividade aqui, acho que em todos os pontos, um pouco de empreendedorismo, um pouco de mercado, um pouco de comportamento. A gente falou um pouco de tudo dentro dessa indústria, né? Vamos dizer assim, que ela é muito ampla, muito, muito ampla. Aqui a figura que ilustra muito essa figura ampla da indústria criativa, né? Da indústria criativa. Puxa, não me veio nada aqui agora. Alguma coisa como criatividade no micro, no macro? Ou algo nesse sentido? Boa. Eu gosto. Boa. Eu vou deixar pra prof. Ai, fechou. Concordo. Então assim quebrarei minha cabeça para fazer este sentido de micros e macros. Acho bem. Acho que a gente falou sobre isso, né? Falamos. A gente falou sobre o nosso mundo, isso. o nosso mundo, o mundo que a Luísa navega lá, né? Com suas proporções. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Foi tudo. A gente se despede para aquela câmera ampla lá. Gente, obrigada. Esse foi mais um TinoCast. Beijo.